Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a atividade. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Estamos chegando aí no último mês do ano de 2025. Brevemente já estaremos no ano de 2026. Quer dizer, o tempo passa realmente muito rapidamente. Eu me lembro quando houve a virada do anos 90 para os 2000. Já faz 26 anos isso, né? Puxa vida, que coisa interessante. Bom, hoje, nessa segunda-feira, 1º de dezembro, no calendário, é o dia em que se comemora o Dia Mundial do Combate à AIDS. Estamos aqui hoje com um médico e também vamos aproveitar a oportunidade do Dr. Carlos Isaia Filho, que está conosco. Dr. Carlos, obrigado pela sua presença. Boa noite. Vamos falar a respeito, né, da AIDS, que começou lá em... Aliás, tem uma coincidência interessante, né? A AIDS começou junto com o PT. O PT foi criado, veja só que coisa, como se é o destino, né? O PT foi criado em 79 e começou a trabalhar em 80. E o primeiro caso de AIDS foi em 80. Quer dizer, então, duas doenças, né, que acabaram atingindo o mundo todo. Quer dizer, e, sobretudo, no caso do Brasil, o PT e a AIDS, como é que podíamos conviver com essas coisas todas? Não tem vacina pro PT. A AIDS, pelo menos, nós curamos, né? É incurável, né? A AIDS, pelo menos, não é tão ruim assim. Desgraça pouca é bobagem. Vilmar Govinatsky. O Vilmar vem de vermelho hoje, que está prestigiando o time, né, cara? Não, isso é para dar ânimo, né? A nossa torcida, o nosso clube. PT. Exatamente, quer dizer, é uma provocação também, né? Porque afinal de contas o nosso clube é dirigido lá por um PT manifesto, né? Então... É verdade. Aliás, onde eles vão, né, eles provocam esse desastre, né? Não sei até quando a população brasileira vai aguentar essas coisas. Quer dizer, eu acho que nós já estamos num limite do insuperável, não tem mais como superar essas coisas. Bom, de qualquer maneira, vamos torcer sempre, né, que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência política e tenham amor pelo Brasil. Amor por si próprio, amor pelo Brasil, enfim. Mas olha aqui, ó, hoje é Dia Mundial do Combate à AIDS e eu gostaria de começar o programa, antes de falar sobre futebol, começar sobre isso, que é um fato importante, né? Lembrando que a AIDS começou em 1980, né, o início da epidemia, e de lá para cá, no Brasil, tivemos 656.700 casos manifestos da doença. Dos 5.564 municípios do Brasil, 87% deles tiveram pelo menos um caso manifestado de AIDS. Dr. Carlos Isaia Filho, o senhor que é médico, um camarada respeitável na área médica do Brasil, do Rio Grande do Sul principalmente, a AIDS foi talvez uma grande oportunidade de união do país, né? Foi alguma coisa assim que motivou todas as pessoas. Era uma coisa trágica e tal, mas nós nos unimos exatamente, eu acho que diante dessa crise toda que a AIDS provocou, uma coisa nova que ninguém sabia, que podia atacar qualquer um de nós, e eu acho que foi um grande momento assim de união das pessoas do país. Eu acho que sim. A AIDS começou, a primeira identificação do vírus da AIDS foi na África, no continente africano, certo? E de lá disseminou para todo mundo. Até que se tivesse uma vacina efetiva para a AIDS. Levou um longo tempo, sendo que antes da vacina, a questão do tratamento, que até hoje um tratamento eficaz para a AIDS ainda não tem. Se tem controles que se fazem, certo? Em que a gente consegue diminuir o aporte virótico da doença e fazer com que as pessoas que são portadoras vivam melhor. Mas, sem dúvida, a questão da AIDS foi a transmissão, né? Transmissão sexual, certo? E aí houve um incremento muito grande na prevenção da AIDS, que se trabalha até hoje, a questão da camisinha e também nas relações, principalmente vaginais, no sentido de usar camisinha, e a transmissão do vírus por relação anal, ela passa a ser muito mais, digamos, efetiva, o que a gente fez com que também se trabalhasse muito essa questão e fazendo o uso da camisinha. Hoje, felizmente, certo, a dosagem de anticorpos para AIDS faz parte das rotinas em que se faz para qualquer doença sexualmente transmissível.
E com isso, então, se consegue fazer um diagnóstico mais precoce e, consequente, manter a carga virótica sob controle e até diminuir através de medicações mais específicas. Não deu para dizer que a AIDS foi uma pandemia, certo? Mas foi uma pandemia importante, certo? Até porque talvez todo o trabalho que se teve na pandemia se aprendeu muito na questão da AIDS e se aplicou, certo? Nesse sentido de maior cuidado em todos os aspectos. Claro que não comparando a questão da AIDS com a pandemia, com o Covid que nós tivemos, que foi uma situação também mundial, porém bem mais agressiva, que exigiu maiores cuidados de uma forma rápida. Por quê? Porque o Covid matava se não fosse cuidado, e a AIDS mantinha a pessoa contaminada, e com isso se faria uma série de recursos para que essa pessoa se mantivesse viva, certo? E com a doença controlada. Bom, e depois também essa pergunta eu vou fazer para o Govinats, que depois eu vou voltar com o Dr. Carlos Isaia, que vai dar a opinião dele médica sobre esse assunto que eu vou levantar aqui agora. Que a partir da AIDS, 1982, o que se observou de lá para cá foi uma mudança nas questões sexuais, das relações sexuais. Aquela promiscuidade sexual que, de certa maneira, ainda impera, mas de qualquer maneira, a partir da AIDS, ela teve uma nova conformação, né, Vilmar? As pessoas passaram a ter mais cuidado nas relações sexuais e aquela promiscuidade, de certa maneira, foi atenuada em função da doença. Na verdade, assim, quando ocorre um tipo de, vamos classificar, como disse o Dr. Carlos, né, pandemia, né, porque pega o mundo todo, atinge todo mundo, o comportamento social ele muda automaticamente, as próprias regras sociais, elas têm alterações, e não foi diferente em relação à AIDS, na questão sexual e também na questão da utilização de drogas, principalmente das seringas, né, das drogas injetáveis, né? Então muda bastante. Agora, o que eu acho importante é o seguinte, eu acho importante que em cima disso aí, a gente teve um movimento de solidariedade de toda a humanidade. Esse movimento de solidariedade, ele perpassou a questão da própria discriminação com o aidético. O aidético passou a ser protegido até, né? E hoje existe legislação própria, e não só legislação, como no comportamento social, nas empresas, nos grupos sociais, nas famílias. O portador do vírus da AIDS, ele é aceito naturalmente, sem discriminação. E o mais importante de tudo isso é que, embora nós não tenhamos chegado, como disse o Dr. Carlos também, a um resultado eficaz para eliminar a questão do vírus no corpo humano, mas muito se avançou, inclusive em bebês, erradicação de vírus em bebês, né? E principalmente a sobrevida. Hoje um aidético, ele tem uma vida normal, tendo seus controles, observando todo direitinho o protocolo, né? Para ter uma vida longa, ele tem uma vida normal, né? Então aquelas pessoas que pereceram, lamentavelmente, grandes figuras, né? Artísticas, políticas, sociais, enfim, né? Hoje elas teriam a vida normal delas, né? Lembrei agora o caso aqui do Fred Mercury, por exemplo, se fosse hoje, ele estaria aí com aquela voz maravilhosa nos encantando, né? Mas lamentavelmente, então, isso foi todo um processo, são 25 anos, né? que praticamente isso aconteceu, um quarto de século, né? Então, o que fica para mim como legado, que não é um legado positivo, é um legado negativo, mas tem que ser assimilado como um aprendizado, é que a gente tem que se cuidar muito justamente com esses micro-organismos, né? Que são os vírus, as bactérias, enfim, os micro-organismos, mas os vírus principalmente, que são os mais resistentes, que a gente não consegue ainda, do ponto de vista científico, imunizar totalmente. Mas, infelizmente, nós temos isso aí e temos que conviver com isso aí. Por exemplo, o próprio vírus esse aí da Covid,
né? O SARS-CoV-19, né, que é o vírus da Covid, esse vírus, ele está aí e continua atacando. Então as pessoas têm que se cuidar em todos os sentidos, no sentido de proteger uns aos outros na questão da transmissão, mas de se proteger também da sua própria saúde, ter uma saúde vigorosa para que possa enfrentar com a imunidade própria esses ataques virais. De 1980 para cá, são 46 anos, né, da AIDS. Nesse tempo, doutor Carlos, o senhor como médico tem experiência, sobretudo nessa área sexual e tal, né? O senhor acredita que o comportamento das pessoas mudou de lá para cá, ou ele já está voltando ao que era antes da AIDS? Sem dúvida. Hoje é quase raro pegar um casal, um paciente, e a contaminação da AIDS aconteceu mais em homens, certo? É raro tu atender um paciente e dizer, olha, eu sou HIV positivo, certo? O termo aidético sumiu. Já sumiu, né, doutor? Sumiu, certo? Felizmente, porque era pesado né? E assim por diante. Hoje, quem é portador do vírus fala que ele é HIV positivo, certo? Ele já sabe como é que está a sua carga viral, ele continua se tratando, diminuindo cada vez mais a carga viral. E hoje, como tu bem colocastes, Govinaski, um indivíduo HIV positivo, ele tem uma vida praticamente normal, certo? É claro que quando faz aqueles tratamentos para baixar a carga viral, ele pode apresentar algum efeito colateral, de ficar mais cansado, mais deprimido, mas se trata hoje um indivíduo assim dentro de qualquer outra forma. Agora, sem dúvida, a prática sexual, certo? Mudou muito hoje, cada vez que duas pessoas, um homem e uma mulher, se encontram e que vão ter relações, é muito difícil que ele ou ela não tenha já a camisinha para isso, para fazer a prevenção. E essa prevenção é bilateral, em que muitas vezes repercute mais na mulher do que no homem. A mulher fica mais suscetível para a contaminação. Mas, de qualquer forma, a AIDS mudou muito essa questão de relacionamento, certo? Sexual. E hoje se faz. Não esquecendo que quando faz a prevenção com o uso do preservativo, certo? Também faz prevenção para outras doenças sexualmente transmitíveis, como a hepatite A, hepatite B e C, a questão da clamídia, a questão da sífilis. Então, de tabela, a AIDS está contribuindo na prática da prevenção, também a prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis. Esse foi o lado bom. Há um setor da sociedade, não sei se o senhor quer complementar? Não, estou bem. Há um setor da sociedade que defende a inclusão da educação sexual lá no colégio, para as crianças com certa idade, a partir de 6, 7 anos e tal. O senhor seria favorável à introdução desse assunto? Né? Eu acho que a educação sexual na escola já é uma realidade. Assim. Eu chamo a atenção de um outro aspecto. O futuro, infelizmente, das doenças vão ser viróticas. Existe um outro vírus, que é o chamado papilomavírus humano, ou HPV, que também tem uma transmissão sexual, certo? Que no homem, basicamente, o prejuízo que ele causa é muito pequeno, mas na mulher é uma das causas que contribui para o câncer de colo uterino. Hoje, 80% da população sexualmente ativa é portadora do HPV. Então, o que está sendo feito já há alguns anos? A vacina contra o HPV. Para quem? Exatamente para semi-adolescentes que ainda não tiveram nenhum relacionamento sexual. Essa vacina que é feita nas escolas
certo? Faz parte de todo um processo de prevenção a uma patologia, a um vírus, e que carrega junto o porquê de fazer, junto com a educação sexual. Que é um avanço, né? Eu acho que é importante isso aí, né? Eu creio que sim, até porque não tem mais tudo aquilo que tinha antes. Não posso falar para meu filho disso, aquilo acabou. Se quebraram alguns... Aliás, a AIDS trouxe exatamente o debate dentro das casas, das famílias, e quebraram certos tabus, Sim, né, que nós sem tínhamos, dúvida. né? Como essa questão de Sem se dúvida. resistir a falar sobre a questão sexual dentro da própria família. E aí, só para acrescentar, sim, vamos o doutor Carlos colocou a questão das prevenções em relação a outras doenças. E uma prevenção, né, que é a gravidez indesejada. Exatamente. Que ajudou muito toda essa situação, essa transformação social também trouxe esse benefício que é a gravidez indesejada. E depois tem outra coisa. A iniciação sexual, certo? Ela vem ano após ano se tornando mais precoce, É verdade. certo? Então tem tudo isso. Uma série de coisas, realmente, tomara que as coisas continuem se aperfeiçoando, né? Nós tenhamos verdadeira consciência dos perigos, né, que nós sofremos aí nas nossas vidas. Olha aqui, está na hora de atualizar a sua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a vida financeira só num lugar, a tua vida financeira. Agora ficou simples cuidar do seu dinheiro, sem complicação e na palma da mão. Abra sua conta direto pelo celular, acompanhe o seu saldo, faça transferências e pague contas e muito mais do que isso. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e também, claro, muito mais tranquilidade. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banco arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, Banrisul. Olha aqui, vamos falar de uma empresa da área de construção civil aqui no Rio Grande do Sul, que é uma empresa hoje famosa, consolidada aqui também, hoje com projeção nacional. Eu me refiro a Algair, o novo empreendimento da Algair Incorporações. Chama-se Vila Portal, que é um condomínio exclusivo, fica ali na Vila Conceição. Eu passo seguindo ali, eu sempre digo isso, e Vila Conceição é um dos lugares mais charmosos que temos em Porto Alegre, está ali localizado na Zona Sul, onde vai estar o empreendimento aí da Algair Incorporações, no coração da Zona Sul. E olha aqui, são apenas 18 casas. Assista a mensagem, aí você vai ver muito mais detalhes do que eu estou falando, essa maravilha que é o portal, Vila Portal da Algair Incorporações. Vamos acompanhar aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. É uma maravilha, só pelas imagens a gente pode ver, né, que é um ambiente acolhedor, bonito, histórico na cidade. Agora vamos falar do Di Paolo. Na verdade, visite a rede Di Paolo Galetos. Temos unidades em sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e também em Brasília. Falo de Brasília agora, no Rio de Janeiro também, estamos lá no Rio de Janeiro, o Di Paolo. Lembrando que o Di Paolo é o melhor da culinária típica gaúcha da Serra Gaúcha, com você encontrando lá tudo que seja de comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são, na verdade, uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador.
Ali você encontra a opção também, que é a Express. Bom, nós estamos agora então na segunda parte do programa, vamos falar sobre o futebol. Nós invertemos aí, em função do dia em comemoração à AIDS, mas o futebol. Nós tivemos a rodada anterior, em que o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né, manteve uma posição melhor, está bem na tabela, está em 10º lugar, mas o Internacional, Vilmar, começando por ti, o Internacional aí está com problemas, né? O Internacional que joga contra o São Paulo depois de amanhã. O Grêmio joga amanhã contra o Fluminense na Arena, em Porto Alegre, e o São Paulo, e o Internacional pega o São Paulo em São Paulo. E para uma informação tua, eu ouvi hoje nas emissoras de São Paulo e nos jornais de São Paulo, uma convocação do São Paulo, de seus dirigentes de São Paulo, fazendo um chamamento à torcida para devolver ao Inter o 5-0 que o Inter fez lá atrás no São Paulo, e então fazendo um chamado dizendo o seguinte: vamos botar o Inter na segunda divisão. Então a motivação do São Paulo é essa aí, o Inter vai pegar um osso duro lá, né? Não vai ser fácil. Como é que era a batalha dos 300 das Termópilas, né? Não vai ser fácil. Agora, eu quero fazer aqui uma homenagem muito grande, um reconhecimento muito grande, pelo espírito altruísta e espírito de bravura do Abel Braga. O Abelão, olha, o que ele fizer pelo Inter, o resultado não interessa, mas o que ele fizer é o que conta. O que ele vai fazer é o que conta. Camarada que veio para o Internacional lá na década de 2000, 2005. Trazido pelo Luiz Fernando Záquia. Pelo Luiz Fernando Záquia, exatamente. O meu eterno candidato a presidente do Internacional. Nosso candidato. Né? Nosso candidato, né? Então, o Abelão conseguiu aquele milagre, que foi o título de campeão do mundo contra o Barcelona de Ronaldinho, Barcelona de Puyol, Barcelona que era o rolo compressor na Europa, né? Então, e depois, em 2021, o Abelão veio novamente e quase que põe o Internacional de campeão do Brasileirão em 2021. Não fosse aquele jogo fatídico com o Cruzeiro, com o Corinthians, que fizemos lá 2, 3 gols, não valeu nenhum, né? Nós teríamos no sagrado campeão brasileiro em 2021, graças ao trabalho do Abelão. E agora veio de novo o Abelão aí para essa missão impossível. Então, eu acho que todas, vamos dizer assim, todos os torcedores, Internacional, Grêmio, enfim, estão reconhecendo esse espírito de bravura do Abel Braga. Eu, sinceramente, né, a gente pode... Futebol, como dizia Dino Sani, saudoso Dino Sani, ou se perde, ou se empata, ou se ganha. Tudo pode acontecer. Então, ganhar essas duas partidas tem 10%, digamos assim, de possibilidade, mas havendo uma possibilidade, pode acontecer, por que não? Tem ganhado o Santos e tem ganhado do Bragantino. E torcer para... Aí depende de outros, né? Vitória e Santos, que estão na frente dele. Tem que Ele ter tem que fazer mais pontos que um desses dois, pelo menos. Lembrando também que atrás vem Fortaleza. Fortaleza ganhou ontem e está com 40 pontos. E aí já não depende mais das forças próprias, aí vai depender da sorte mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, eu espero que o Abel Braga permaneça no Internacional, parece que é isso que está combinado, né? Tem uma informação que eu vou dar agora, porque eu li aqui do Záquia, do Luiz Fernando Záquia, nosso colega aqui da bancada. Ele disse que o Abel veio sem cobrar nada do Internacional. Talvez ele tenha feito um negócio assim, o Inter, se ele conseguir fazer o Internacional se safar da segunda divisão, vai receber alguma coisa, mas com a promessa de que ele será o técnico em 2026. Exatamente. Acho uma boa para o Internacional, mesmo que ele não consiga ficar na primeira divisão, ele vai ter um técnico respeitado, um técnico competente e que tem uma certa identificação muito forte com o Internacional. Muito forte, né? E o espírito altruísta, como eu falei, dele vir justamente pegar essa missão aí, praticamente impossível, né? Agora, o grande problema do Internacional, todo mundo já sabe o que é, né? Não adianta. Nós temos um problema sério, que é um problema de gestão. Todos sabem, a direção sabe. A direção sabe. Eu acho que
Acho que seria o momento, inclusive, não sei, eu sei que é pesado o que eu vou dizer, mas era o momento de pegar o boné, pegar o chapéu e fazer uma virada, né? Porque a continuar do jeito que está, com essa gestão, que a gente sabe que é uma gestão que não tem, não estou chamando ninguém, não estou agredindo ninguém aqui, mas é uma gestão que realmente não conseguiu provar, não conseguiu mostrar que veio, não teve a possibilidade de fazer uma boa administração do ponto de vista do futebol em si, que tem que trabalhar é a parte administrativa, financeira, os 3 elementos, aquele técnico, tático, mental, enfim, não soube fazer isso. Experimentou vários técnicos diferentes. O próprio Roger, quando veio para o Internacional, fez um trabalho belíssimo, depois também caiu em apatia. Enfim, então tudo isso tem que ser pesado. Eu acredito que, ao invés do Grêmio, que está muito bem com o Roman, com o Rodrigo Roman, que vai começar... Né? Futuro presidente. Futuro presidente, que vai começar agora nos primeiros dias de janeiro. Nós vamos ter mais um ano ainda com o nosso presidente, que lamentavelmente, né, pode ser uma boa pessoa e tudo, mas não é um bom gestor. Se o Internacional cair para a segunda, é possível que haja uma forma de tirar o presidente ao conselho? Como é que... eu não conheço o estatuto, né, mas a forma seria mais natural, seria a renúncia. Eu, como moro ali pertinho do Beira-Rio, a torcida tá, ela, inclusive, pessoal, cada jogo do Internacional é um risco para nós. É perigoso. Perigoso. Porque eles atiram, quebram vidros e tal. Aconteceu no último jogo do Internacional. Exatamente. Mas com relação a isso, Dr. Carlos Isaia, ainda tocando no Internacional, né? O Internacional, ele acho que vai fazer certo com o Abel, né? Eu acho que o Abel tem condições, inclusive, vai ter que contar um pouco com a sorte de fazer o Inter permanecer, mas mesmo que não permaneça, para mim a melhor alternativa do Internacional é o Abel Braga para o ano que vem. Com relação ao Grêmio, Dr. Carlos Isaia, queria que o senhor desse uma opinião sobre o jogo do Grêmio amanhã contra o Fluminense, que é 2 tricolores, os 2 estão muito bem. É um jogo difícil, mas se o Grêmio ganhar, o Grêmio poderá almejar inclusive uma Sul-Americana e talvez até uma Libertadores. Silvas, eu não posso me furtar de falar do Inter. Eu queria te evitar de ter esse problema. É a bola da vez. Porque se o Inter cair para a segunda divisão, ele tem exatamente o presidente que merece para a segunda divisão. O atual presidente é um presidente de segunda divisão. Pegou na primeira, mas vai entregar na segunda. Certo? Não entendi a do Abel. Certo? Confesso que não entendi. E acho que se o Inter conseguisse safar da segunda divisão, o Abel fica. Mas se perder, se entrar na segunda divisão... Gente, o Abel nunca foi técnico de segunda divisão. Ele tinha encerrado a sua carreira como técnico. Está fazendo um grande favor de vir para cá, que eu também não sei como é que ele aceitou, porque a probabilidade que ele tenha de sair vitorioso nesses 2 jogos é muito pequena. Não sei, não entendi, confesso que não entendi, e ainda sem nenhum ônus para o time. Mas não adianta cobrar, os homens não têm dinheiro para pagar. Talvez por isso que ele fez esse acordo aí. Aliás, essa informação foi dada pelo Luiz Fernando Zacchi, que é um camarada muito ligado à direção do Internacional. Nós adoramos o Zacchi, embora seja colorado, né? Um cara sério, um cara que fez gestão, certo? Sabe fazer gestão e assim por diante. Quanto ao Grêmio, vamos para frente, estamos bem. Se nós ganharmos, ótimo. Se a gente empatar, tudo bem. Se a gente perder, paciência. Mas a nossa fase já passou. Você não vê mais gremista com lápis e papel e faz conta e faz conta. Você ganha desse, faz daquele, não sei o quê, parará. Aliás, os colorados agora estão com uma expertise em matemática, em soma, divisão e assim por diante, fantástico. Ele tem uma calculadora, sabia? Claro. Calculadora. Certo. Eu sou a favor, eu sou adepto de um camarada, era um russo, eu não lembro o nome, né? Porque
só para rapidinho aqui, a estatística tu estuda o passado para projetar o presente. Sim. Esse camarada não, isso é real, essa história é real. Ele era do exército russo, tá? E lá do tempo lá da Primeira Guerra Mundial. E ele desenvolveu um método que era o seguinte: com a informação de agora eu poder projetar o futuro. Não com a informação, sem precisar de informação pregressa. Ele desenvolveu isso, né? E hoje a informática, ela trabalha em cima disso. Tu está escrevendo aqui, tu coloca uma letra, tá? Ninguém sabe o que veio no passado. E o computador já te coloca opções de futuro. Então, nós estamos nessa aí. A nossa matemática evoluiu. Tá certo. Não é o Grigori Perelman? Acho que é isso aí, sim. É Grigori Perelman. É o russo. Matemático famoso russo. Nós estamos nessa matemática, tá, doutor Carlos? Não, tá certo, matemática, IA e por aí vai. Por aí vai. Tudo é válido. Certo? Agora, eu vi umas entrevistas de gente lá do Internacional, da direção do Inter, que o clima no vestiário do Internacional é muito ruim. Então, eu acho que também isso aí é falta de comando. Eu nunca esqueço, o doutor Carlos Isai Vilmar, eu quando fazia cobertura de futebol, fui narrador até, lá no começo da década de 70, eu tinha um amigo, que tu sabe qual é, o Figueroa, o zagueiro do Internacional. O Figueroa era muito meu amigo, ia na minha casa e tal. E o Figueroa sempre me dizia o seguinte: o grande segredo de um time de futebol é que haja a união do grupo. Ele mesmo dizia que no Internacional, daquela época, de grande time do Internacional, tinha também problemas. E ele, como ele era um cara líder, tinha uma liderança enorme, não só dentro do campo, como fora do campo, ele dizia assim, muitas vezes ele me contava, eu tenho que chegar, pegar os dois caras e olha assim, pá, e nós fechava. O grupo era fechado. Isso falta no Internacional. Acho que qualquer equipe, não, doutor Carlos Isai? Sem dúvida. Qualquer equipe de trabalho, se não houver a união, o mesmo propósito, o compromisso com o objetivo da empresa e tal, aí a coisa é difícil. O que não deu para entender é que esse técnico que veio, Internacional, veio por indicação do D'Alessandro, certo? Que se manteve junto com o técnico e junto com os jogadores. Como é que deixaram haver essa cisão no grupo, parece que foram identificados 3 grupos, certo? Em que o pessoal não se entendia, certo? Um olhava para a cara do outro e não gostava. Houve aí alguns fatos extra-vestiário que meio que vazaram, certo? Isso deixou todo o grupo extremamente heterogêneo, que eu não sei se o Abelão consegue resolver isso em 3, 4 dias. Mas isso aí vem lá de cima, né? Da direção até lá embaixo. Bom, de qualquer maneira, vamos falar um pouquinho de sucos Petri. O doutor Carlos Isai disse assim, vem cá, eu quero tomar também o meu suco Petri, claro, está aqui. Não, eu venho aqui principalmente pelo Petri. Que eu falo, vem aqui porque a gente toma sucos Petri aqui de graça, né? Então certo. Temos que vir, né? Olha aqui, ó, sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede, claro, o melhor. E o melhor é sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. Muito bem, sucos Petri, sempre aqui na nossa mesa. Eu acho, Silvas, que esse vai ser o verão Ele está com o Silvas da aqui, água de coco. Viu só? Primeira vez. Da água de coco. Da água de coco. Porque a água de coco tem grande que nos refrigerantes, o suco às vezes não tem eletrólitos. Para uma atividade física e para quem sua muito, que perde muitos eletrólitos, a água de coco para isso é fantástico. Vamos trazer agora de coco aqui, na próxima vamos falar com o chefe. Né? A água de coco, né, cara? Petri. Petri. Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho do Sicredi. Na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado, claro. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista sua. A vida é feita de fases, seus investimentos naturalmente também. Na Sicredi Origens você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você.
é ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos falar agora de um medicamento, não é medicamento, na verdade é um grande remédio para todas as coisas, dizendo-se e se referindo à questão da alimentação. Por exemplo, o Olina estava aqui na minha mesa, mas o Vilmar, que gosta do Olina, já puxou lá para a mesa dele. Que o Vilmar sabe como é que é, não? Não, é um grande... Gulão, né, tia? Então, Você se lembra do Uri Geller? Uri Geller. O Uri Geller fazia os objetos se movimentar. Pois bem, quando o Olinas me vê por perto, ele se aproxima. É um amor um pelo outro, né? É uma paixão, assim. É mútuo. É maravilha. Olha que a Olina é essência de vida. O Vilmar sempre traz, ele sempre tem problema, né? Então ele é um cara... Aliás, aqui na bancada ninguém convida o Vilmar para almoçar, para jantar. Não sei porquê, né? É verdade. Mas enfim, então ele leva a Olina porque a Olina realmente resolve o problema. É a essência de vida. E é um auxiliar digestivo indicado para casos de má digestão causados por excessos alimentares. Laboratório Vesp, há mais de 100 anos, né? Uma empresa que nos orgulha muito aqui no Rio Grande do Sul. Dr. Carlos Isaia, tem um assunto aqui que evidentemente que só o senhor vai tratar desse assunto, que é um cara especialista nisso. Por que se fala tanto em reposição hormonal após os 50 anos? O Vilmar está longe disso ainda, né? Não, mas eu já tenho que começar a me preocupar com isso. Tem que começar a se preocupar. Eu vou ouvir atentamente, doutor Carlos. Bem, a questão da reposição hormonal, ela é específica para as mulheres, certo? Às vezes perguntam, eu quero tomar testosterona, isso e aquilo. Não, não é questão. Por que é específica das mulheres? Porque tem aquilo que se chama de menopausa. Menopausa é um evento, ou seja, é a última menstruação. A mulher para de menstruar por quê? Porque ela para de ovular. Se ela não ovula, ela não menstrua. E por que ela para de ovular? Porque as unidades do ovário, que se chama-se folículos, que são aqueles que liberam o óvulo, que amadurecem o óvulo e que liberam o óvulo, terminam. Acabaram os folículos, consequentemente ela não vai ovular mais e, consequentemente, não vai menstruar mais. Só que o folículo dentro do ovário tem uma outra função, além de ovular, que é produzir um hormônio que vem a ser o estrógeno, que é o grande hormônio da mulher. A mulher, quando menstrua a primeira vez, até a última menstruação, o corpo dela fica muito sob a ação do estrógeno. Acabou o estrógeno, as coisas começam a acontecer. Te lembra, Govinassi, quando tu tinha 10 anos, que tu via uma mulher na faixa de 50 anos, qual é a ideia que tu tinha? Era uma vovó. Uma vovó. Certo? Hoje, a menopausa, que normalmente acontece lá pelos 49, 50, 51, representa metade da vida da mulher. Por quê? Porque a expectativa de vida da mulher hoje está na faixa de 95, 100, cento e poucos anos. Então, cabe à medicina, cabe aos médicos, cabe aos ginecologistas dar para essa mulher, que tem mais 40, 50 anos de vida, qualidade de vida. Prevenir a osteoporose, certo? Aumentar a vida médica, que isso é feito com a reposição hormonal. Toda mulher pode fazer reposição hormonal? Não. Existem alguns casos que existe uma contraindicação e essa mulher então não pode fazer e se lança a mão de outras terapêuticas para dar essa mesma qualidade de vida e todas essas prevenções. Os médicos, eu falei com fulano e o fulano é contra a reposição, o outro é a favor. Não tem isso, gente. Se faz reposição quando tem indicação. Não se faz reposição quando se achar que dar hormônio para essa mulher pode trazer algum risco para ela, certo? Algum malefício. No homem,
para com esse negócio de querer tomar testosterona, tomar isso e tomar aquilo. Essa questão de falta de hormônio não acontece no homem, certo? O homem se mantém. Andropausa não existe, certo? Como se quer dizer. Claro que a vida saudável, o exercício, o cuidado de peso, a boa alimentação, certo? Faz com que não haja necessidade de uma medicação, de uma reposição hormonal para o homem. Então, quando se fala em reposição hormonal, é somente para as mulheres. E aí o hormônio é a progesterona, daí no caso? Não, o hormônio é tu dar o hormônio que faltou, que acabou, faltou, que é o estrógeno. Tá, mas tem médicos que fazem, tem casos que tu dá estrógeno e progesterona. Sim, naquelas mulheres que não tiraram o útero, que mantêm o seu útero, para fazer uma prevenção, junto com o estrógeno, se dá progesterona também. É uma reposição dupla. Uma que é o próprio hormônio e outro um hormônio que tem um aspecto preventivo, principalmente para o tecido que forra o útero internamente, que chama-se de endométrio. Doutor Carlos, o organismo da mulher, em função de ela, da maternidade e tudo mais, é mais complexo, ou você diria assim, mais frágil que o organismo do homem? Olha, difícil dizer, certo? A gestação, uma mulher que teve gestações, ela certamente suporta muito melhor do que aquela que não teve gestações. A gravidez, que não é doença, que é uma situação, ela tem um efeito também terapêutico. Por exemplo, tu vai esperar mais câncer de mama em mulheres que nunca engravidaram do que mulheres que engravidaram. Interessante. A amamentação, por exemplo, tem um fator que evita, digamos, que diminui o risco para o câncer de mama. Coisa profilática. Né? Exatamente, fator profilático, digamos assim. E por aí vai. O que acontece hoje é que as mulheres estão deixando para ter filhos mais tarde, certo? Isso é algo que tem que se ver ainda, que tipo de repercussão pode ter isso futuramente, certo? Mas sem dúvida, e hoje muitos casais hoje já decidem não querer filhos, então mulheres que não vão engravidar nunca, que é uma decisão do casal. E aliás, é uma coisa que está aumentando muito, né? As relações que a gente tem por aí, muitas mulheres casam e tal e não querem mais filhos. Quer dizer, então realmente, o Brasil teve uma taxa, por exemplo, de natalidade, né? Muito maior que a taxa de crescimento da economia. Quer dizer, nós éramos muito mais, digamos assim, produtivos na cama do que fora da cama. E também menos filhos por casal. Um filho, excepcionalmente a minha família, dois. Por exemplo, meus pais tiveram 9 filhos. Dificilmente tu vai encontrar um casal com 3 filhos hoje, ou com 2 filhos e querendo um terceiro. Até porque a mulher está no mercado de trabalho. Naquele tempo, no nosso tempo, né, a mãe era dona de casa, ela cuidava dos filhos e tal. Realmente tudo mudou, naturalmente. Estou falando disso de 60, 70 anos para trás. Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre vinhos do mundo, pois está aberta a temporada Black Wine da Vinhos do Mundo. Aqui cada garrafa conta uma história e durante o mês de novembro e dezembro tem desconto de 50%, 55% e 62%. Mais de 220 rótulos selecionados para você viver uma verdadeira experiência. Passe em uma de nossas lojas e aproveite. Lá na Getúlio Vargas, onde o Vilmar, seguidamente o Vilmar ia lá, viu? E trazia um vizinho para nós, mas eu acho que ele esqueceu o endereço. Eu vou lembrá-lo. Na Getúlio Vargas, 1135. Depois ele vinha aqui pegar a Olina, né? Não, ele pega a Olina. Vamos trocar a Olina por um vinhozinho, né? Claro. Alameda Alípio César também, 213, e na Cristóvão Colombo, próximo daqui, 1493. Lembrando que se beber, não dirija. Olha aqui a TAP, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. O Vilmar conhece bem Portugal, né, Vilmar? Eu fui algumas vezes a Portugal, gosto Algumas muito vezes, Sim, verdade, verdade. Não, eu gosto muito, sim, de conhecer, acho que são 2 lugares que a gente para conhecer a nossa cultura gaúcha, Portugal e Andaluzia, o sul da Espanha, que a gente vai conhecer aqui os traços
de cultura do gaúcho, né? Trazidos pelos árabes. Aquela dança espanhola famosa, como é que o Vilmar é especialista? Flamenco. Flamenco, né? Isso, O Vilmar é A castanhola. Olha o sorriso dele. Não, mas a minha origem, ele- eu tenho origem portuguesa, assim, por parte de mãe. Não, flamenco não, desculpe. Flamenco é na Espanha, o fado. Fada. Ah, não, o fado é lá no Rocio, Isso. lá na parte baixa Na de Espanha, na Lisboa. Espanha que é o Flamengo. Ah, sem dúvida, né? Um fado acompanhado de um bom vinho e mais uma refeição ali de... Ah, nossa Isso não Senhora. pode faltar, né? Mas olha que o Vilmar vai lá através da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, e aqui em Porto Alegre, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo, claro, do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Que maravilha! Olha aqui, ó, vamos falar do Zafari, supermercado Zafari. O Zafari que está completando 100 anos, aí já em seguida vai completar 100 anos, né? E que é um dos maiores supermercados respeitado em todo o Brasil. E no Rio Grande do Sul, então, é líder. Veja a mensagem do Grupo Zafari, onde tem um lema: economizar é comprar bem. Acompanhe aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Bom, nós estamos diante de um governo federal que tudo que ele fala, normalmente a gente tem que tentar conferir. Por exemplo, eu como economista, eu fui dar uma verificada sobre a questão da taxa de desemprego no Brasil. O governo está dizendo que nós estamos com a menor taxa de desemprego de 20 anos para cá. Isso é pura balela. Veja bem o seguinte, a taxa de desemprego que ele diz, que é de torno de 5%, deve estar mais de 10%. Até porque tem os dados do IBGE, que foram anunciados na sexta-feira, que implicam no seguinte, Vilmar, eu quero o teu comentário inicial. Na população de 25 a 59 anos, segundo o IBGE, estão empregados da população economicamente ativa, quer dizer, da população em idade e condições de trabalho. Só São Paulo, Paraná e Santa Catarina estão com um pouquinho mais da metade da população economicamente ativa empregada. São Paulo é mais, 54% da população economicamente ativa está empregada. Os demais estados, por exemplo, Maranhão, a terra do gordinho aquele, sabe como é que é o gordinho, né? A terra do Dino. Que vergonha, apenas 24% das pessoas em idade de trabalhar, população economicamente ativa, estão empregados. No Piauí, 29%. E assim por todo o Nordeste, que normalmente é governado pela esquerda, tem muito baixo índice de emprego. Então não pode dar certo a contabilidade. Quer dizer, uma taxa de desemprego de 5% não está correspondendo aos dados que o IBGE lançou na sexta-feira. Vilmar? Essa conta, ela não fecha por uma razão muito simples. Ela considera a população desempregada aquela que não procura emprego. Então, neste fator de não procurar emprego, com essa extensão de conceito, o desempregado é o que não procura emprego, quem está fora disso aí? Aquele que é o beneficiário do Bolsa Família. Claro. Tá? E isso tem números, eu não vou dar números aqui agora, porque eu não memorizei os números, mas são altos esses números, praticamente assim, quase 50%, principalmente. Nós temos 94 milhões de pessoas vivendo de um tipo de bolsa, exatamente. isso, aquilo. Então, aí complementando com esses números, já se sabe, né, que não fecha a conta, porque na medida em que considera desempregado apenas aquela pessoa que não está procurando emprego e obviamente exclui o cidadão do Bolsa Família, porque o cidadão do Bolsa Família, inclusive, nem pode procurar emprego, porque no momento que ele for empregado, ele perde
o benefício do Bolsa Família. Né? Então, obviamente, é uma falácia, não é verdadeiro. Então, dizer que o percentual de desemprego no Brasil é baixíssimo, não sei o quê, é balela, é uma narrativa construída para enganar o povo. Então, esse é o grande problema. E aí, quando entra a população economicamente ativa, e é justamente nos estados aqui, São Paulo principalmente, que tem muito maior número de pessoas economicamente ativas trabalhando, tá? Nós vamos verificar o seguinte: onde é que vai parar daqui a um tempo? Não vamos ser nós que vamos sofrer, mas daqui a 10, 15, 20 anos, tá? A Previdência Social, os benefícios da Previdência Social, que hoje arca com tudo. Arca com o SUS, arca com a aposentadoria, arca com um monte de outras benesses. De onde é que vai sair esse dinheiro? Então aí entra, só para finalizar, o outro discurso, que também é uma grande falácia, que é, nós vamos tirar dinheiro sobretaxando os super ricos. Ora, vejam só, é muito fácil vender isso para o povo brasileiro. Alguém já ouviu falar em offshore? Sabe o que é offshore? Pois então, pergunte para um cara que tem dinheiro, que ele sabe muito bem o que é offshore, e que o dinheiro dele não está mais no Brasil, está no offshore, que pode ser no Uruguai, e pode ser também nas Ilhas Britânicas, das Ilhas Virgens Britânicas, ou qualquer outro lugar do mundo, menos no Brasil. Então, quando o camarada vai dizer assim, eu vou taxar os super ricos, imagina o seguinte, o camarada na frente do Mike Tyson, na frente do Anderson Silva, vai dizer assim, eu vou te dar um soco no olho direito daqui a 2 minutos, tá? E tu fica parado esperando. O cara já sumiu há horas com o dinheiro dele. Então, essa é a grande falácia e, lamentavelmente, a nossa economia vai de mal a pior. Agora, eu vi uma entrevista do Dr. Carlos Isai com uma autoridade do governo, não me lembro qual é. O camarada conversando com o trabalhador, dizendo assim, nós vamos chegar ainda, olha só o objetivo que esses caras têm, em que o número de trabalhadores ganhando Bolsa Família é maior do que o número de trabalhadores com carteira assinada. Quer dizer, isso aí é o fim da picada. Nós estamos transformando o Brasil num verdadeiro albergue. Nós vamos ganhar a refeição assim, se continuar, e olhe lá, né, se vai dar para todo mundo. Qual é a melhor forma que tu tem hoje de ter salário duplo? É tu pedir para ser despedido, ficar 6 meses ganhando seguro-desemprego e tu continua trabalhando informalmente durante esse período para depois tu assinar a carteira. Ou seja, a saída, né? É a forma... É uma prática que está sendo cada vez mais. E aí, doutor Carlos, depois que ele sai do emprego, ele bota na justiça para pegar aquele tempo sem carteira assinada. Também. Aí é horrível. País da falcatrua, então né? Tem sido muito pedido de funcionários que estão regularmente empregados, que estão numa situação difícil, pedir para serem despedidos, fazer um acordo para ficar 6 meses ganhando vale-desemprego e nesses 6 meses continuam trabalhando de uma forma informal. Salário duplo. Na verdade, essa questão do Bolsa Família, a gente sabe, né, o Dr. Carlos Isai, foi o Otto von Bismarck que lá na Alemanha instituiu, no século passado, instituiu a questão de benefícios sociais. Ele que inaugurou isso na Alemanha. Mas ele inaugurou da seguinte maneira, eles estabeleceram esses regimes todos de apoio às pessoas vulneráveis, mas com contrapartida. Era um determinado período em que a partir dali e tal. E esta lição parece que nós não conseguimos ainda captar. Exatamente lá na origem dessas assistências sociais, que foi o Otto von Bismarck. O objetivo aqui é voto, gente. Esse é o problema, né? Uma questão eleitoral, né, Vilmar? Na verdade, quem é beneficiário de um programa como esse não deveria votar. Não deveria votar. Seria o ideal. Quem tem Bolsa Família ou recebe qualquer uma assistência do governo também, eu acho que não deveria. Por quê? Porque ele vai votar e o voto dele vai ser o quê? Um pagamento ao benefício que ele está recebendo. Até porque ele vai querer manter aquele status quo, ele não vai querer mudar. Se vier um candidato que diga o seguinte, olha, eu vou acabar com o Bolsa Família, eu vou dar emprego para todo mundo, é lógico que ele não vai ganhar nenhum voto. Aliás, o Bolsonaro falou, uma entrevista que disse que porque ele tinha restrições a isso. Não aumentar o Bolsa Família, mas aumentar as oportunidades de emprego na economia. E foi isso, a sinceridade dele,
que é uma coisa salutar para a economia, para o país de modo geral, é que, de certa maneira, tirou muita competitividade do Bolsonaro na última eleição. Então, nós ainda queremos o pai, sendo, né, o Lula como o pai, que, na verdade é um padrasto, né, porque na verdade eles estão quase há 20 anos no governo e cada vez mais nós estamos pedalando sem condição de tirar os pobres da pobreza. Todo e qualquer benefício social, ele tem que ser temporário, ele tem que ajudar a pessoa, as pessoas, enfim, a comunidade a sair daquele problema, né, e conseguir depois andar com pernas próprias. O caso, por exemplo, de uma catástrofe, né, mas não eternizar como sendo um salário praticamente. Mas eu acho que nós vamos chegar nisso aí, graças a Deus. Tomara que no ano que vem tem eleições, nós possamos ter a sensibilidade e o discernimento político para colocar alguém no lugar de uma pessoa que venha realmente fazer alguma coisa pelo Brasil. Eu pergunto, o que esse atual presidente fez no Brasil desde tanto tempo, há 40 anos? Nós estamos discutindo ele e ele nunca conseguiu melhorar. Ele está cada vez pior. Bom, doutor Carlos Zain, obrigado pela sua presença. Estamos chegando ao final do programa. Foi um prazer, Até novamente. Vilmar Govinatsky, um grande abraço, muito obrigado. Tá aí, leva a tua Ótima semana para todos. E tenha um bom jantar com Olina. Com tranquilidade. Muito obrigado para você pela audiência e que nós estaremos aqui então amanhã no mesmo horário, mesmo canal. Uma boa noite, um bom sono e até amanhã.